One Punch Man, por vezes, acaba sendo mais do que um anime de sátira, que faz a gente pensar sobre alguns assuntos sérios e filosóficos, que refletem muito sobre a nossa vida real mesmo. E um dos, se não o personagem que mais faz a gente pensar sobre isso é o Genos. Esse humano-robô nos faz pensar sobre diversos assuntos interessantes. E um deles, que eu peguei para trazer nesse vídeo, é a idealização / o nascer de um herói verdadeiro. Quer adentrar mais nesse mundo de One Punch Man, ingressar nesse assunto? Então não pula esse vídeo e fica comigo até o final, que o vídeo está recheado de questionamentos interessantes que vão te fazer pensar muito. Mas antes de começar de fato com o vídeo, eu queria agradecer pelo apoio que vocês estão dando pra gente nos últimos vídeos. Tá sendo fenomenal o tanto que vocês estão fazendo pela gente. Estamos cada vez mais perto dos nossos objetivos, graças a vocês. Muito obrigado por isso, de verdade mesmo. Agora vamos lá. One Punch Man é um anime / mangá que foi criado consideravelmente recentemente, tendo 2 temporadas exibidas na Netflix, com a terceira em desenvolvimento. E o mangá contém 191 capítulos. É um fenômeno absoluto e conta a história do Saitama, um cara que era comum e vivia numa cidade cheia de heróis e vilões, até que ele decide treinar incansavelmente para se tornar um herói famoso e poderoso. E acaba que depois do seu árduo treinamento, ele chega a se tornar invencível. Ou será que não? Se quiser saber se isso é verdade, vê esse vídeo aqui dos cards, depois de terminar esse aqui, é claro. Depois aparece o Genos, um humano que depois de uma tragédia, acabou tendo que passar por uma cirurgia em que ele teve partes de robôs no seu corpo. Agora, praticamente 70% robô, ele vai atrás de se tornar um herói e fazer um acerto de contas. Bom, aqui a gente já vê um pouco sobre os personagens. O Genos tem algo muito interessante, que é essa busca de descobrir quem fez ele passar por aquela tragédia. E ele não sabia nada sobre heroísmo real. Então era comum ele cometer vários erros durante essa caminhada. Ainda mais que ele se espelhava muito no Saitama como um herói ideal. Sendo que o Saitama era, na verdade, bem diferente do que ele imaginava. Mas ainda assim possuía heroísmo. Mas bom, o que é heroísmo? Para alguns filósofos, como Ralph Waldo Emerson, a característica do autêntico heroísmo é a persistência. Todos os homens têm impulsos erráticos, momentos pontuais de generosidade. Mas quando decidir ser grande, permaneça consigo mesmo e não se reconcilie com o mundo. O herói não pode ser comum, nem o comum heróico. Nos quadrinhos, é muito comum a gente ver vários heróis que têm essas características inseridas em suas histórias, como por exemplo o Superman, Shazam, Homem-Aranha e etc. Todos eles representam um pouco do heroísmo pra gente. O Superman ainda é o símbolo disso nos quadrinhos, por conta da esperança que ele passa pras pessoas, e por ele ser o primeiro herói famoso criado. Um alien que tem mais humanidade que muitos humanos. Então, o heroísmo iria além de poderes. É como se fosse uma decisão. Você escolhe ajudar alguém que precisa, mesmo que você nem esteja em tal posição adequada para isso. Ainda assim, você prefere trazer o bem-estar para os outros. Heroísmo, em seu caráter, não é algo mágico e pode ser criado, ou já vindo desde sua nascença. Agora, no caso do Genos em si, ele acabou que renasceu depois desse acidente, e é meio difícil você ser bom quando algo assim acontece com você. Então ele teve que aprender tudo de novo, para poder se tornar um verdadeiro herói, o ideal Superman. Que no caso para ele, foi o Saitama. E vemos uma evolução gigantesca em cada capítulo, um episódio. O Genos foi crescendo e se tornando alguém que as pessoas podem realmente se espelhar. Ele no começo pensava que ser um herói era só ser o mais forte e derrotar todos os inimigos a todo custo. Mas isso é um pensamento corrompido. Sem empatia e cheio de ego. E ter o Saitama como mestre foi ótimo nessa situação. Porque o Saitama já era esse ser ultra poderoso, mas no final ele nem ligava pra isso. Só ajudava umas pessoas aqui, outras ali, e depois ele ia no mercado ver as promoções do dia. Era tudo que o Genos precisava para aprender mais sobre empatia e ter um pensamento mais voltado pelo bem da sociedade. Quem não tem empatia não sabe distinguir as lutas de quem vive no dia a dia. William Felipe FP. As pessoas sem empatia se tornam alguém que só pensa em si mesmo, não sente a dor do outro e não sente que essa dor também pode ser tão ruim quanto a que ela mesma sente. Ainda mais nos dias de hoje, quando a gente vai ver a notícia no jornal ou ligar a televisão, tudo que passa é pessoas raivosas com seu dia a dia estressante, encontrando mais pessoas raivosas com sua vida. E esse encontro normalmente não acaba bem.
Essas duas pessoas se corroem e prejudicam não somente elas, mas todos em volta. De verdade, se você quiser realmente ver exemplos disso, é só você sair na rua. Nem precisa de televisão, na verdade. Tudo que a gente vê são situações horríveis na rua. Pessoas desprezando mendigos, sujeira na rua toda, desperdício, pessoas frustradas, acidentes. Está tudo bem perto de você. E normalmente a gente nem percebe ou nem liga. Genos acaba melhorando nessa questão. E temos vários momentos em que ele ajuda pessoas de uma maneira que no começo do mangá ele nunca faria. Como, por exemplo, quando ele mesmo, todo quebrado e sem partes do corpo, ainda tenta proteger uma Tatsumaki. Depois ele até acaba levando um golpe do Garou, que destrói ele por completo, deixando a vida dele em segundo plano, somente pensando em ajudar o máximo possível de outras pessoas. Não pense que o que diz é empatia. Assim que pensa que o que diz é empatia, estamos distantes do objetivo. Empatia é quando conectamos a nossa atenção à nossa consciência, não o que falamos. Marshall B. Rosenberg. Se você somente fala que tem empatia, respeita e ajuda as outras pessoas, mas quando chega o real momento disso, você foge, saiba que você só está mentindo para si mesmo. Genos teve essa mudança radical por conta de vários fatores, desde o seu mestre, até ele realmente entender quem é ele e o porquê dele se tornar um herói, de fato. Mas sabe, mais importante do que você se tornar alguém com um ideal de heroísmo e tentar ver vários exemplos disso em revistas fictícias, animes ou videogames, não se esqueça de ler e ver mais sobre o maior exemplo de heroísmo e amor que foi representado pela cruz, pelo sacrifício de Jesus Cristo, para que os seus pecados fossem perdoados. E mesmo que você ou eu não merecemos nada disso, temos a chance de ficar lado a lado dele eternamente após nossa vida terrena. Então leia a Bíblia e mude de verdade suas atitudes. Seja um herói para quem vive ao seu lado e apresente a eles o seu maior exemplo disso, maior do que qualquer Superman, Saitama, Goku, Batman, Homem-Aranha. Existe um, e somente ele pode te ensinar sobre o verdadeiro heroísmo e amor. Aprenda com ele e siga o seu caminho.